o que está acontecendo no Senado Federal e o que tirar disso, desse fenômeno do Sérgio Moro durante a sabatina do Flávio Dino? Bom, o que está acontecendo no Senado Federal é aquilo que a gente já imaginava e a gente já vem falando há bastante tempo, né? Você tem ali um grupo de mais ou menos 20 e poucos bons senadores, que chega até 30 em alguns casos, e foi exatamente esse número aí, de 31 que votaram contra a aprovação do Dino. E o restante está ali muito mais no meio e focado em conveniência, o pessoal chama de centrão, eu acho que é um bom nome, focado em conveniências, e o Lula, quando libera 10 bilhões de emendas em uma semana, isso compra esse pessoal do centrão, como a gente previu, a gente falou, não esperem tanto do Congresso, porque o Lula vai comprar o Congresso como comprou em todos os governos anteriores, né? Ele comprou o Congresso com dinheiro de emendas, mas nos governos anteriores tinha comprado também com dinheiro de propina, através do mensalão e através do petrolão depois para as campanhas. Então isso é o esperado, isso não tem nada fora do script. O que eu acho que ficou um pouco fora do script para algumas pessoas foi justamente esse papel do Sérgio Moro. E o Adriles fez essa provocação do ídolo do Paulo Figueiredo, porque eu, durante muito tempo, fiquei sozinho gritando sobre quem era Sérgio Moro. E a imagem que as pessoas tinham do Sérgio Moro era a imagem construída, por incrível que pareça, as pessoas da direita tinham a imagem do Sérgio Moro construída pela Rede Globo. Era a imagem do Jornal Nacional com o William Bonner falando, e aquele, não sei se vocês lembram, ficava aquele duto caindo dólar do petrolão na época que a Globo se voltou, na época que a Globo e todo o establishment se voltaram contra o PT num sistema que a esquerda tem, como sempre, que é um sistema de coleta de lixo e reciclagem, na esperança de que viesse alguma coisa mais palatável para a esquerda, mais moderna, mais sofisticada, mais tucana. E a sociedade, graças às redes sociais, que romperam a espiral do silêncio, graças ao amadurecimento das pessoas, por causa de intelectuais como o Olavo de Carvalho e seus filhotes, né? Graças à cristanização da sociedade brasileira, ela não pariu algo que o Teatro das Tesouras esperava. Ela pariu o Bolsonaro. E aí o establishment tentou desesperadamente, o Gilmar Mendes viu isso antes de todo mundo, o perigo que isso representava, e o establishment começou a tentar reverter esse processo. Não acharam um candidato palatável, com cara tucana, e um deles que eles tentaram era o candidato da terceira via, era o candidato da Rede Globo, durante boa parte do ano de 2021, era o Sérgio Moro, né? Quando eles viram que não emplacaram, eles tiveram que reabilitar o Lula, se aliar ao Lula, e aí o Lula fez aquilo que eu venho defendendo que nós temos que fazer de uma maneira ou de outra. Se aliar aos seus antigos adversários, se aliar a pessoas com quem você não tem um alinhamento completo para derrotar um inimigo mais forte. E ontem, vocês veem, eles são muito pragmáticos na hora de fazer isso, vocês veem isso, que o Flávio Dino, indicado pelo Lula, que foi preso pelo Moro, estavam aos beijos e abraços, sem ressentimento. Vai votar em mim? Tamo junto, né? Então, foi isso que aconteceu ontem. Eles aceitaram o apoio do Moro de bom grado. Bom, do ponto de vista da estratégia do Moro, Marco, eu não sei se foi a mais inteligente do mundo. Ele talvez tenha tentado, da parte dele, recompor ali, trazer o establishment nessa posição de aliado de momento. Só que o establishment não precisa dele. O establishment precisa muito, de forma muito pequena do Moro. O poder dele é muito difuso. Então, quando ele fez o que ele fez nos últimos dias, de não declarar voto, beijo e abraço com Flávio Dino, e óbvio, deu o azar ali, o mole do jornalista do Estadão filmar, o fotógrafo do Estadão filmar o celular dele, quando ele faz isso, ele perde o pouco do resquício de apoio popular que ele tinha ainda. Então ele fica numa situação muito ruim, porque no establishment eles não precisam mais tanto dele. E tem uma vingança grande. Não precisam superar a vingança para se aliar a ele. E do ponto de vista de apoio popular, que era o que segurava ele, o que fazia o establishment ainda ter um pouco de vamos devagar, não vamos atrás do Moro, porque a repercussão popular pode ser muito ruim, isso se esvai, porque o apoio popular do Moro foi para o espaço. Peraí, desculpe interromper esse vídeo,
mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas, Paulo, eu vou te fazer duas perguntas a respeito do emblema Moro, dessa situação emblemática. O Eduardo Bolsonaro e a turma da direita tá apontando e falando, olha só o que os isentões fizeram. Colocaram um comunista no Supremo Tribunal Federal. Nando Moura, MBL e companhia. Agora, na minha cabeça é o seguinte, o PT já foi para a pauta do Boulos. O PT já foi para a pauta eleitoral, já caminhou. O PT está seguindo pauta. E a gente tem a pauta da CPI do abuso de autoridade de impedimento de ministro. Como que a gente resolve essa situação? E existe mais espaço no Centrão ou nessa turma dos isentões para a gente conseguir mostrar que a gente vive numa ditadura do STF aqui no Brasil, que precisa ser solucionada antes de qualquer coisa? Essas pessoas, né, do que se chama de isentão, na verdade são pessoas... Aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado Trump Derangement Syndrome. Digamos assim, é uma síndrome de... Não sei como é que eu vou traduzir derangement, mas são pessoas que tomam elas entram em pânico, elas saem do seu normal quando o nome do Trump é dito. E elas perdem a sua capacidade de visão objetiva das coisas. E isso muitas vezes motivado por questões pessoais, etc. E o Brasil tem o Bolsonaro Derangement Syndrome, né? Da mesma forma, é o mesmo fenômeno. Então são pessoas que não são necessariamente isentões, são pessoas com inseguranças psicológicas, etc., que acabaram tomando asco, muitas vezes por razões pessoais do Bolsonaro, e tudo que elas enxergavam era Bolsonaro na frente delas. Isso é muito triste. Eu não acho que MBL, Nando Moura, tenham essa relevância eleitoral toda para eles serem responsáveis. Então, são mais corresponsáveis morais do que qualquer outra coisa. A gente fala muito mais do MBL do que o eleitor conhece o MBL. A gente fica falando porque a gente também tem um certo ressentimento em relação ao que eles já representaram. Mas na prática eleitoral, nem aí em São Paulo, eles têm essa força toda. Qual é o tamanho da bancada do MBL no Congresso? Tem o quê? Um deputado? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado para não dar força demais a quem não merece, né? Em relação ao Moro, tem algumas coisas interessantes que eu acho que a gente deve pensar. Eu sou cristão, todo mundo sabe disso, e eu acho que a Bíblia contém todas as verdades do mundo. E uma das verdades que ela contém é a de que a verdade acaba se revelando, né? E eu falo isso o tempo inteiro, às vezes a gente fica na dúvida, será que fulano é verdadeiro? Será que fulano não é verdadeiro? Eu falo assim, calma que o tempo vai mostrar as coisas. Então, quando eu ficava falando sobre o Sérgio Moro, quando ele era juiz, eu apontava os métodos ilegais que foram expostos depois na Vaza Jato, eu observava as condutas ilegais com fins políticos, eu observava a relação com procuradores antes das conversas serem expostas, eu via que os direitos das pessoas eram perseguidos, eu conheci pessoas inocentes que foram perseguidas, o Kim Paim até tentou insinuar que eu fui uma delas, nunca tive nada com o Moro nunca me deu uma dor de cabeça na vida, mas eu conheço pessoas, inclusive pessoalmente, que foram... tem um caso icônico de uma pessoa que era um diretor do Odebrecht, que era de uma área completamente diferente, que foi preso preventivamente com base no e-mail, eu não vou dar o nome da pessoa aqui, foi preso preventivamente com base no e-mail, uma pessoa, um senhor de idade, e ficou jogado na cadeia um mês para ver se ele fazia uma delação premiada, só que o cara era de uma outra área, não tinha nada a ver com isso no final,
Ah, mas quem disse que o Moro errou? Eu falo, não, os próprios, porque o cara acabou solto. Só que acabou solto com problema de saúde, todo arrebentado, com problema financeiro, etc, etc. E quem que vai repor, ficou sem passaporte 1 ano, quem vai repor os danos causados para esse cara? E assim como esse, tem vários. E eu sempre digo, o sistema penal ocidental serviu, foi criado para a gente preferir deixar 1000 bruxas soltas a queimar uma inocente. Esse é o alicerce do sistema penal ocidental. E quem não gosta, não tem problema, vai para a China, que na China o sistema é exatamente o inverso. É melhor você matar 1000 inocentes do que deixar um culpado solto. Então, quando a verdade se revela, você tem 2 opções. Você tem uma visão errada da verdade, da realidade. Quando a verdade se revela, você tem 2 opções. A primeira opção é você, eu gosto muito da Paula Smith, que ela faz muito isso, é você olhar e falar assim, não, a minha visão, a minha compreensão da realidade estava equivocada. Eu achava que o Sérgio Moro era uma pessoa e eu o alcei a um patamar e não ouvi os seus críticos. Então, eu preciso rever a minha posição. Eu acho que essa é a melhor solução. A outra solução é quando você entra no modo de dissonância cognitiva e, para justificar a sua dissonância, você começa a fazer malabarismo. E aí você tem que inventar na sua cabeça uma justificativa de por que a sua visão não era equivocada. Como que você defendeu uma pessoa tão um vilão por tanto tempo? E aí você faz uma separação na sua mente. O malabarismo mental existiu o Moro juiz e existiu o Moro político. Ele se perdeu. Como se, no minuto que o sujeito resolveu sair para Álvares e Marçal, lá, que foi a consultoria que a Paula mencionou, no minuto que ele resolveu ser ministro do Bolsonaro, ele tivesse sido apoderado por uma entidade que transformou a sua personalidade. Eu falo assim, ora, o que é mais provável? Que você tivesse uma compreensão equivocada e insuficiente da realidade naquele momento, e todos nós temos o tempo inteiro, eu incluído, a realidade é muito difícil da gente captar, ou que o sujeito sofre de uma possessão, ou que foi abduzido e substituído por um réptil, um reptiliano diferente. Essas são as preocupações que eu tenho. O último comentário que eu vou fazer aqui é que, apesar de achar o Moro uma figura abjeta, que fez um mal imenso no país, que destruiu todos os males que nós estamos enfrentando no STF, eles foram antes testados e feitos pela Lava Jato, em certa medida. Eu falo aqui de tortura psicológica, prisões abusivas, não seguir o devido processo legal, advogado sem acesso aos autos, vazamentos na imprensa, tudo isso foi testado na Lava Jato e, óbvio, quando chega no STF, chega em uma escala nuclear. Mas, apesar de tudo isso, Moro e Dallagnol, apesar do mal que eles fizeram para o Brasil, eu sempre defendi que as suas cassações eram absurdas. Absurdas. Então, me esperem, não vejam incoerência nisso. Apesar de dizer que o Moro não vale nada, eu acho que ele é um absurdo completo, o mandato popular dado a ele ser cassado por um bando de burocratas não eleitos togados. E esse é o absurdo do Brasil, inclusive com a lei do ficha limpa. Nós cansamos de transferir o poder do povo para um bando de burocratas não eleitos. E aí, quem comanda os burocratas não eleitos? É a vontade moral? É a vontade popular? Não, é o establishment. Então nós sempre abrimos mãos do poder popular e entregamos, sem percebermos, o poder ao establishment.